Boa noite. Uma disputa política sobre o combate ao crime organizado no Espírito Santo derrubou o ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, há 3 meses no cargo. O ministro presidia o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que pediu intervenção federal para combater tráfico de drogas, grupos de extermínio e lavagem de dinheiro no Espírito Santo. Mas a intervenção foi rejeitada pelo próprio presidente da República. É o que você vai ver no Jornal da Globo e vai ver também. Férias frustradas. Brasileiros lesados por companhia aérea perdem viagem e protestam nos aeroportos. Confiança abalada. Outra fraude bilionária estremece o mundo das grandes corporações americanas. Vida rural. O juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto vai mudar de prisão e vai ter que trabalhar. Dose de esperança. Empresa de biotecnologia diz que a vacina contra a AIDS estará pronta em 2005. Os detalhes da pesquisa você vai ver agora no Jornal da Globo. O Brasil tem o 9º ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi divulgado agora à noite o nome do novo titular da pasta. É Paulo de Tarso Ramos Ribeiro. Ele vai substituir Miguel Reale Júnior, que pediu demissão hoje ao ver negado o pedido de intervenção federal para combater o crime organizado no Espírito Santo. Nos meios político e jurídico, não se esperava que o Procurador-Geral da República arquivasse o pedido de intervenção no Espírito Santo. Para Geraldo Brindeiro, juridicamente, a intervenção não se justifica e há poucos meses da troca de governo no Estado, ela não é viável politicamente. Conversando com aquele a quem cabe decretar a intervenção federal, de acordo com a Constituição, que é o presidente da República, cheguei à convicção definitiva sobre essa matéria. Em São Paulo, Miguel Reale entregou o cargo. Perdi, assim, as condições de comando. Assumi com risco pessoal o confronto com o crime organizado. Que autoridade eu teria daqui para frente para fazer com que as forças-tarefas viessem efetivamente atuar? Porque podia ser que as minhas decisões e os meus comandos fossem desautorizados sem meu conhecimento no dia seguinte. Eu lamento muito ter que deixar o Ministério da Justiça, mas é preferível que eu saia nesse instante do que eu continue sendo um ministro medíocre, acabrunhado, de cabeça baixa. O substituto dele já foi anunciado. Dr. Paulo de Tarso é o atual secretário de Direito Econômico no Ministério da Justiça, já foi secretário executivo do Ministério da Justiça, portanto tem ampla experiência no Ministério, além de conhecimento jurídico e formação elevada. O Ministério da Justiça é o de maior rotatividade no primeiro escalão do governo. Já são 9 ministros em 7 anos e meio. Com a decisão do Procurador-Geral da República, está totalmente descartada a intervenção no Espírito Santo. O presidente da OAB, Rubens Aprobato, que fez o pedido de intervenção, disse que está perplexo. Ele teme pela vida das pessoas que denunciaram os crimes no Estado. O governo federal vai montar uma força-tarefa no Espírito Santo, nos moldes da que atua no Rio de Janeiro. Nesta terça, o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, vai se encontrar com o governador do Espírito Santo, José Inácio Ferreira. Vão discutir medidas para combater o crime organizado no Estado. Uma companhia aérea, embora dona de apenas um único avião, provocou grande transtorno em muitos aeroportos brasileiros. A retenção da aeronave da Via Brasil pelo DAC fez centenas de passageiros perderem a viagem e a paciência. Isso em plena temporada de férias. A reportagem é de Monalisa Perrone. A confusão começou no domingo de manhã no saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo. Essas pessoas, que deveriam ter embarcado para o Nordeste, acabaram neste hotel no centro de São Paulo. É que o avião da companhia Via Brasil simplesmente não chegou. A aeronave foi retida no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pelo Departamento de Aviação Civil. O DAC suspendeu o certificado de voo e determinou inspeção técnica. Nossa aeronave tem condições de voo e ela não está voando por causa do problema junto ao DAC. Antes de serem levados para o hotel, alguns passageiros chegaram a ficar mais de 30 horas na fila de espera. Esta mulher chegou a desmaiar. Às 5 horas da manhã que eu tô aqui, passando fome nessa cidade. Aberta há 4 anos, a Via Brasil tem apenas um avião.
Mesmo assim, a empresa oferecia voos diários que saíam daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa, Natal e Fortaleza. Por isso, a confusão teve efeito dominó. Dezenas de pessoas que iam embarcar de Fortaleza para São Paulo também ficaram horas esperando no aeroporto. E só agora à noite conseguiram ser encaixadas em voos de outras companhias. Não tinha ninguém para dar nem sequer uma informação. E o Procon orienta, mesmo aqueles que conseguiram embarcar em outros voos, devem buscar o ressarcimento junto à empresa que contratou o serviço. O consumidor ele vai reclamar com quem ele vendeu, é a agência ou a operadora de turismo. E aí sim, estas empresas é que vão discutir com essa empresa aérea que acabou, que não fez o serviço, né, que deveria fazer. Nos dias 4 e 5 deste mês, o DAC fez uma vistoria na aeronave e constatou que ela não cumpria os requisitos mínimos de manutenção. O avião só vai ser liberado depois que a empresa regularizar a situação. Nicolau dos Santos Neto vai mudar de prisão. Condenado por desvio de dinheiro público, o juiz aposentado vai para uma colônia penal agrícola em Bauru, onde, entre outras coisas, poderá trabalhar na horta. A reportagem é de Giuliano Tamura. Um lugar afastado do centro de Bauru e a 340 quilômetros da capital. No Instituto Penal Agrícola, o juiz aposentado vai cumprir a pena em regime semiaberto. Vai ser uma vida bem diferente da que ele tinha há poucos anos. Estou filmando aqui da porta, do terraço e do apartamento. Ah, maravilha. Ok, para vocês que não estão desfrutando dessa beleza, pelo menos vale como recordação. Condenado por desviar 169 milhões de reais da construção do Fórum Trabalhista em São Paulo, Nicolau dos Santos Neto vai ter que pegar no pesado. A rotina de serviço dos 650 presos começa cedo, às 7 horas da manhã. Os detentos participam de frentes de trabalho diferentes. Uma turma cuida da horta, outra da criação dos animais. Assim que chegar ao Instituto Penal Agrícola, o juiz Nicolau dos Santos Neto vai passar por essa portaria, onde é feita a ficha de cadastro na unidade. Em seguida, ele será submetido a exames médicos. Caso seja constatado problema de saúde, o juiz será encaminhado ao setor de enfermaria. Os presos do Instituto Penal Agrícola não ficam em celas. Aqui, eles dividem alojamentos comunitários. Cada um abriga 80 detentos. O diretor do Instituto diz que já recebeu o comunicado da transferência do juiz aposentado, que está na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Ele disse que só falta definir qual o trabalho que Nicolau dos Santos Neto deverá ter na unidade. Só depende da avaliação médica para me ver qual o lugar para que ele está mais apto para o trabalho. O juiz será transferido nesta quarta-feira e a direção do Instituto informou ainda que não vai mudar o esquema de segurança na unidade por causa do novo preso. A seguir, números da crise. A produção industrial brasileira tem o pior desempenho dos últimos 7 anos. A produção industrial brasileira teve em maio o pior desempenho dos últimos 7 anos. A retração do consumo e a instabilidade do mercado financeiro são os principais motivos apontados na pesquisa mensal do IBGE. A pesquisa do IBGE aponta uma diminuição de 5,8% na atividade industrial no país. Setores como o de metalurgia e mecânica tiveram queda na produção entre 5% e 9% em maio deste ano em relação a maio do ano passado. De acordo com o IBGE, um dos setores de pior desempenho foi o automotivo. O setor apresentou queda de 21,5% na produção. São os mesmos fatores de toda a queda da atividade industrial como um todo no país, né? Sobretudo a elevação do dólar, a taxa de juros e todo o fator psicológico também que acompanha essas conjunturas econômicas adversas, que retrai o consumidor de uma maneira geral. Os empresários temem uma piora no cenário e começam a falar em demissões. Nós estávamos esperando que no mês de setembro, mais ou menos, viesse a crise. Mas devido a essa conjuntura internacional, o problema do mercado financeiro antecipou essa crise para agora. Vai acontecer a retração de produção, desemprego e tudo aquilo correlato. Na primeira semana de julho, a balança comercial teve superávit de 52 milhões de dólares. Com isso, o saldo acumulado no ano subiu para 2 bilhões 658 milhões de dólares. O resultado se deve, sobretudo, à queda das importações brasileiras.
Mais um escândalo de maquiagem contábil sacudiu nesta segunda-feira o mundo das grandes corporações americanas. O presidente George Bush, que foi a público prometer punições aos maus executivos, passou a maior parte do tempo tentando explicar como ele se comportou enquanto era diretor de uma empresa no Texas. O laboratório Merck, o terceiro maior do mundo, registrou desde 1999 mais de 12 bilhões de dólares em faturamentos que simplesmente não existiram. Mas o que os mercados americanos estão acompanhando com atenção até maior é a consequência política desses escândalos contábeis das corporações americanas. Na coletiva que deu hoje na Casa Branca, o presidente Bush quis preparar o terreno para o discurso que faz amanhã em Wall Street. Ele vai anunciar punições criminais e não apenas civis para executivos que agem com má fé. Só que durante boa parte da coletiva, o presidente teve que responder a perguntas sobre um incidente em que ele esteve envolvido no início dos anos 90. Bush demorou meses para informar as autoridades sobre a venda de um lote de ações da companhia de petróleo Harken. Ele foi objeto de uma investigação e as autoridades financeiras concluíram que não houve nada de errado na transação. Mas com eleições se aproximando, os democratas não perdem a oportunidade de pintar George Bush como um integrante da elite empresarial americana, sem autoridade moral para levar à cadeia executivos que cometem fraude. Os republicanos contra-atacam dizendo que os abusos contábeis começaram durante a administração democrata de Bill Clinton e só estão aparecendo agora. Nesse braço de ferro político, por enquanto quem perde é a economia de mercado americana. No momento não há como distinguir entre companhias honestas e companhias que enganam investidores, funcionários e o público com números falsos. Os idiotas sempre esperam a chegada de um mundo bom. Eu sou um deles. Primeiro, acreditamos no socialismo, na justiça e igualdade para todos, mas tudo acabou numa mistura de falência e corrupção. Aí, os idiotas acreditaram no capitalismo salvador. A globalização e o mercado vão resolver a vida dos subdesenvolvidos. Deu zebra. Os pobres só pioraram e não teve colher de chá para país emergente. Pensamos nós, os idiotas, mas os Estados Unidos são um país ético e confiável. Outro bode. A Enron roubou. A WorldCom roubou. Outras roubaram e agora a Merck meteu a mão grande. Mas, ainda com esperança, os idiotas pensam: mas amanhã o Bush vai na TV fazer um discurso indignado contra esses crimes. Outra zebra. A imprensa americana mostrou que o Bush também enriqueceu assim. Ele e o vice dele, o Dick Cheney. Os dois ficaram ricos com informações privilegiadas em suas empresas, a Harken e a Halliburton, na década de 80. Quer dizer, o capitalismo onipotente faz o que quer no mundo. E no plano ético, os Estados Unidos estão virando a Nigéria. Aí, nós, os idiotas da esperança, sentamos no meio-fio e choramos lágrimas de esguicho. Pelo menos hoje, a crise de confiança nas grandes corporações americanas não abalou os mercados brasileiros. A intervenção do Banco Central e a véspera do feriado estadual em São Paulo fizeram com que a moeda americana fechasse em R$ 2,863, baixa de 0,59%. A Bolsa de Valores, em dia de poucos negócios, fechou em alta de 1,55%. Um flagrante da violência policial nos Estados Unidos. Policiais de Los Angeles foram filmados agredindo um adolescente que estava algemado. O vídeo mostra o adolescente sendo jogado no capô de uma viatura e depois levando um soco no rosto. Segundo a polícia, o adolescente havia agredido um dos policiais antes da gravação ter começado. Ele estava num carro dirigido por um homem com a carteira de habilitação vencida. A polícia abriu uma investigação, mas não divulgou o nome dos envolvidos. A seguir, fórmula de vida. Laboratórios começam a fase final de testes da vacina contra a AIDS. Uma empresa americana e uma multinacional baseada na Suíça apresentaram um novo medicamento para combater o HIV, o vírus que provoca a AIDS. É uma vacina em fase final de testes e, se aprovada, estaria à venda dentro de 5 anos. O que está entrando na veia deste portador do vírus HIV é uma dose de esperança. Há 1 ano, James Locke vem experimentando no próprio corpo uma vacina desenvolvida por uma gigante farmacêutica americana. Pelo menos eu voltei a sonhar, disse ele. A vacina foi apresentada oficialmente em Barcelona aos mais de 15 mil participantes da 14ª Conferência Internacional sobre a AIDS.
Tom Francis, diretor do laboratório que desenvolveu a vacina, diz que foram necessários 17 anos de trabalho intenso. O nome da droga é T20 e ela age de forma diferente da medicação convencional, empregada quando o vírus já infectou as células do paciente. A T20, segundo seus fabricantes, bloqueia o vírus HIV antes dele se alojar nas células do sistema imunológico do corpo humano. Por inibir a fusão do vírus com a célula do corpo, a T20 é a primeira de uma série de novas drogas, afirma o Dr. David Reddy, chefe do Departamento de Pesquisa da AIDS, da multinacional que desenvolveu a vacina. O medicamento vai agora para a terceira e última fase de testes e, se for mesmo efetivo, deverá gerar lucros extraordinários para os donos da patente. Eles já são alvo de grupos de protesto que destruíram o estande da multinacional na Conferência de Barcelona. Uma ONG baseada em Paris acusa o laboratório de não proporcionar tratamento anti-AIDS a preços compatíveis com a realidade social dos países pobres, que são os mais afetados pela doença. Em países como Honduras, na América Central, nem mesmo as mulheres grávidas portadoras do HIV recebem os remédios que poderiam evitar a contaminação dos próprios filhos. Enganadores aproveitam a falta de informação e a falta de medicamentos para piorar uma situação já trágica. A reportagem é de Luiz Carlos Azenha. Quem vende diz que a vacina é feita de uma proteína de boi. O tratamento custa o equivalente a R$ 2.500 por ano. Quem usa não tem acesso ao coquetel de drogas que a maioria dos médicos recomenda contra a AIDS. Yolanda, contaminada pelo vírus, tomou doses da vacina mesmo sem saber o conteúdo da injeção. Um folheto assinado pelo Dr. Alfonso Ruiz Schill diz que a vacina teria aprovação da FDA, a agência americana que regulamenta as drogas. Descobrimos que o Dr. Schill, na verdade, é veterinário na Guatemala. E a FDA informou que nem sabe da existência da vacina. O que torna o quadro da AIDS dramático aqui em Honduras é que, como em vários países da África, as mulheres são as mais afetadas. E elas acabam transmitindo o vírus para os recém-nascidos. O bebê ainda não tem nome, nem fez o exame da AIDS. Corre o risco de ter herdado o vírus da mãe. Malen, que está contaminada, não fez tratamento para evitar a transmissão. Honduras não produz drogas contra a AIDS. Poucos podem pagar pela importação dos remédios. Uma estimativa, o país já teria 19 mil órfãos da epidemia. Por causa da crise, até o goleador brasileiro do time local foi convocado para a campanha contra a AIDS. O roupeiro do nosso time, faz 2 meses atrás, morreu tendo AIDS. Em 10 dias de saber que tinha enfermidade, morreu rapidamente. Para Puerto Suárez, é a última esperança que a prevenção contra o avanço da epidemia comece nas arquibancadas. E no Congresso Internacional contra a AIDS, em Barcelona, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil vai criar o Programa de Cooperação Internacional para ações de controle e prevenção do HIV nos países em desenvolvimento. A partir do ano que vem, serão destinados R$2.500.000 para financiar projetos na África, Ásia, América Latina e Caribe. O dinheiro poderá ser usado na transferência de tecnologia e na distribuição de remédios contra a AIDS, desde que produzidos por laboratórios públicos do país ajudado. Hoje foi o primeiro dia útil de campanha de rua para os candidatos à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva chegou no fim da tarde a Goiânia. Do aeroporto foi em carreata à Universidade Federal de Goiás. Lula se encontrou com membros da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Defendeu mais investimentos em ciência e tecnologia. Depois, fez um comício na periferia da cidade. O candidato tucano passou o dia em Barretos, no interior de São Paulo. Junto com a candidata a vice, Rita Camata, José Serra visitou o Hospital do Câncer, que ganhou uma nova ala. A ampliação foi conseguida com o apoio de cantores sertanejos, que hoje deram um show para comemorar a inauguração. Depois, Serra visitou uma fazenda de gado na região. O candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes, participou de uma entrevista ao vivo no Jornal Nacional. Respondeu a perguntas durante 10 minutos. Falou de política econômica e prometeu realizar acordos e mobilizar a sociedade para negociar o alongamento dos prazos de pagamento da dívida pública. Depois da entrevista, jantou com o presidente do PDT e ex-governador do Rio, Leonel Brizola.
O entrevistado de amanhã no Jornal Nacional é Antony Garotinho. Hoje, ele passou o dia no Rio de Janeiro reunido com assessores. Agora à noite, foi a uma festa num bairro da Zona Sul carioca. A seguir, alta voltagem. Tentativa de impeachment do presidente do Flamengo termina em confusão na saúde e na doença. Amizade entre Ronaldinho e fisioterapeuta vira parceria. O atacante Luizão, que conquistou o pentacampeonato com a seleção brasileira, pediu hoje a rescisão do seu contrato com o Grêmio de Porto Alegre. Os dirigentes do Clube Gaúcho foram comunicados da decisão do jogador nesta segunda tarde e já anunciaram que não vão aceitá-la. O contrato de Luizão com o Grêmio vai até 31 de julho e a multa rescisória é de R$500 mil. A polícia prendeu no Ceará uma quadrilha interestadual que roubava ingressos de shows e de jogos de futebol. A quadrilha foi descoberta no estádio Castelão, em Fortaleza, momentos antes do jogo Flamengo e Goiás pela Copa dos Campeões. 4 homens foram presos. Eles se faziam passar por técnicos de manutenção das catracas e abriam as máquinas com chaves de uso exclusivo do fabricante. 150 ingressos foram encontrados com o grupo, que também furtava os bilhetes já utilizados e os repassavam para cambistas. Os acusados estão presos em Fortaleza. Todos foram autuados por furto e formação de quadrilha. Confusão agora à noite na sede do Flamengo, no Rio. A votação do pedido de impeachment do presidente do clube, Edmundo Santos Silva, acabou gerando tumulto entre os conselheiros. Empurra, empurra, gritaria, confusão. A noite do Flamengo começou agitada. Para votar o impeachment do presidente Edmundo Santos Silva, o estatuto do clube exige a presença de 1/3 dos mais de 1.700 conselheiros do clube. Hoje é um dia histórico para o Flamengo e o conselheiro rubro-negro tem um compromisso com a nossa história, que é o maior patrimônio desse clube, que tem 106 anos de existência. Seguranças tentavam barrar sócios no local da Assembleia para que o número não fosse atingido. A oposição forçava a entrada. Depois de 30 minutos de bagunça, chegou-se a um acordo. 568 seria o número inicial, mas como foi apresentada uma lista com 110 nomes de conselheiros que já teriam morrido, o quórum para a votação do impeachment caiu e a votação pôde ser iniciada com a presença de 560 conselheiros do Flamengo. A esses homens cabe aprovar ou não o relatório interno que pede a cassação do presidente. Entre as irregularidades apontadas está o desaparecimento de $2 milhões referentes à compra do passe de Petkovic, que já deixou o clube. A votação no Flamengo acabou agora há pouco. A mesa diretora está começando a contagem dos votos. O joelho machucado aproximou Ronaldo, o fenômeno, do fisioterapeuta Nilton Petroni, o Filé. O tratamento virou amizade e agora parceria. Os dois inauguraram hoje à noite no Rio um centro de fisioterapia de primeiro mundo. Se tem Ronaldinho, é sempre essa confusão. O Campus R9 é um projeto dele com o fisioterapeuta Nilton Petroni, o Filé. Essa dupla entende de recuperação, ainda bem. O investimento total ficou em torno de R$30 milhões, mas o fenômeno preferiu não comentar a parte que coube a ele. Não é importante, prefiro não entrar nos detalhes do investimento. Foi a primeira entrevista de Ronaldo Nazário após a festa do Penta. Sobre uma possível transferência para o Real Madrid da Espanha, ele desconversou. Eu não vou para lugar nenhum, meu Deus. Eu tô de férias. E se eu for também não vou falar. O ídolo tranquilizou quem apostou com ele no novo visual. Eu não posso decepcionar um monte de criancinha que copiou esse estilo, então eu vou continuar com ele. Esse foi o último compromisso oficial do Ronaldinho. Ele agora não quer saber de responsabilidades, horários marcados, até o dia 5 de agosto, quando retorna para a Itália, para o Inter de Milão. Antes do embarque, apenas o pagamento de uma promessa. Vou a Aparecida do Norte, não sei quando, não adianta perguntar. Mas pode ter certeza, Ronaldinho, não vai ser tranquilo. O Jornal da Globo termina aqui. Você viu o que vai estar nas manchetes dos jornais desta terça-feira. Arquivamento do pedido de intervenção no Espírito Santo faz o ministro da Justiça pedir demissão. A gente volta amanhã. Uma boa noite para vocês. Até lá.